Governo discute incluir no Minha Casa Minha Vida famílias desabrigadas pelas chuvas no Rio Grande do Sul. E você, bebê, também. Saiba como doar para ajudar os afetados pelas enchentes do Rio Grande do Sul ao fazer a declaração do imposto de renda. Desenrola Brasil está na última semana. Os endividados podem renegociar as suas pendências até a próxima segunda-feira, dia 20 de maio. Novos bombardeios israelenses deixam mais de 80 mortos em Gaza. E ainda, maioria dos clubes da Série A apoia a paralisação imediata do Brasileirão até o dia 31 de maio, em solidariedade aos times gaúchos. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, seja bem-vindo. Chegamos ao vivo para te contar os assuntos que estão em destaque no Brasil e no mundo nesta terça-feira. Agora são 13 horas e 4 minutos. Vem comigo. A gente começa essa edição falando sobre o Rio Grande do Sul, que já confirmou 148 mortes pelas chuvas. Mais de 800 pessoas ficaram feridas e 124 ainda estão desaparecidas. Cerca de 77 mil famílias precisaram deixar as suas casas por causa das cheias no estado gaúcho e estão morando em abrigos. Para ajudar essas pessoas, o governo federal estuda incluir famílias desabrigadas no Minha Casa Minha Vida. Vamos ver. O Ministério das Cidades deve fazer um levantamento de empreendimentos no estado gaúcho, com padrão semelhante aos imóveis do programa habitacional. Minha Casa, Minha Vida, para realocar as vítimas desabrigadas pelas chuvas. O plano é oferecer unidades nas faixas 1 e 2, dependendo da renda familiar. As famílias com renda de até R$ 2.640, o imóvel é praticamente custeado pelo orçamento da União. Já as famílias com renda mensal de até R$ 4.400 assumem um financiamento com recursos do Fundo de Garantia em condições facilitadas, com subsídios de até R$ 55 mil por unidade. Os detalhes da ajuda à moradia ainda estão em discussão e fazem parte de um pacote que deve ser anunciado pelo presidente Lula até essa quarta-feira. O pacote também inclui medidas para ajudar no processo de reconstrução, para a compra de eletrodomésticos, móveis e outras necessidades. Há ainda a previsão de um benefício adicional da Previdência Social para aposentados, pensionistas e pessoas com deficiências, sem cobrança de juros e correção monetária. E agora a gente olha mais atentamente para Canoas, uma das cidades gaúchas mais afetadas pelas chuvas. Por lá, metade da população perdeu tudo e o número de desabrigados e desalojados chega a quase 100 mil. A nossa repórter Kátia Fantin fala com a gente direto de um ponto de coleta da Igreja Internacional da Graça de Deus em Canoas. Kátia, conta pra gente como está sendo feito esse processo de recebimento, triagem e distribuição dos produtos doados. Boa tarde, Dani. Boa tarde a todos que nos acompanham. E falo aqui então desse ponto de coleta aqui da cidade de Canoas, como você trouxe aí, Dani, foi uma das cidades tristemente afetadas aqui no Rio Grande do Sul. E nesse ponto de coleta, pessoas de todo o Rio Grande do Sul, de cidades onde não foram afetadas, e de fora do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, países fora do Brasil, cidades que têm enviado doações para cá. Esse ponto de coleta é um ginásio aqui na cidade de Canoas, onde ele tem recebido hoje, agora há pouco, chegou um caminhão de doações da região de Pelotas, aqui do Rio Grande do Sul, chegaram colchões, travesseiros, edredons, muita roupa também, que ainda estavam fazendo falta para ser distribuídos aqui na cidade. Como choveu muito nesses últimos dias, os níveis das águas tinham dado uma baixada, então tinha muitas pessoas que estavam conseguindo voltar para as suas casas. Mas, infelizmente, devido às chuvas que aconteceram nesses últimos 2 dias, piorou a situação, o nível da água voltou a subir, o nível do Rio Guaíba voltou a subir também. Hoje o índice já aumentou centímetros, então tem prejudicado pessoas que estavam retornando às suas casas, começando a limpeza, a remoção da lama, e que agora estão tendo que sair de novo e voltar para abrigos. Esse daqui é um dos pontos de coleta que está mandando roupas, materiais de higiene para mais de 100 abrigos que foram montados e distribuídos aqui na cidade de Canoas. Só que em Canoas, mais de 90 mil pessoas estão abrigadas, esses 100 abrigos distribuídos aqui pela cidade,
Canoas perdeu completamente 41 das 83 escolas que tinham aqui. Na área da saúde, 19 das 27 unidades básicas de saúde foram completamente destruídas também, tanto que foram montados 2 hospitais campanha aqui na cidade, justamente porque pessoas perderam receitas médicas com a água, perderam o medicamento, estão sofrendo com pressão alta, precisando de uma ajuda psicológica. E esses hospitais que foram montados aqui estão, então, dando essa prestação de serviços para a população daqui. É uma situação muito triste aqui da cidade de Canoas, realmente tem bairros que estão totalmente submersos, não se vê mais nem o topo do telhado das casas, mas trabalhos como esse que está sendo feito aqui tem feito a diferença. A gente vê caminhões todo momento chegando, trazendo doações de roupas, de calçados, e isso tem feito a diferença. Agora há pouco mesmo algumas famílias chegaram aqui, retiraram calçados, retiraram roupas, vieram com carrinhos do bebê, pegar roupas para os bebês, e tudo está sendo separado por tamanho, masculino, feminino, para ser direcionado para essas pessoas. Então eu faço um pedido, né, para que todos que estejam assistindo aí de todo o Brasil, que puderem continuar contribuindo, a gente segue precisando aqui no estado do Rio Grande do Sul. Aqui, por exemplo, em Canoas, eles estão precisando muito de material de limpeza e também de alimentos não perecíveis. Doações de roupas, graças a Deus, chegou uma quantidade muito boa entre ontem e hoje, e do que eles estavam precisando fechou nessa parte, mas de material de limpeza e alimentos, eles ainda contam muito com a ajuda da população. Isso é um pouquinho das informações que eu trago aqui de Canoas, mas que a união que a gente vê das pessoas aqui tem feito a diferença. Temos conseguido nos unir forças para conseguir ajudar essa população a se reerguer esse estado do Rio Grande do Sul. A união, gente, com certeza faz a diferença. Essa é a nossa repórter Kátia Fantin, direto de Canoas, trazendo aqui para a gente a realidade dessa cidade que foi devastada pelas chuvas. E eu reforço o pedido da Kátia, viu, gente? A gente destaca aqui a importância das doações. Se você que está nos assistindo quiser fazer parte dessa corrente do bem, procure uma Igreja Internacional da Graça de Deus, uma Igreja Internacional da Graça de Deus mais próxima de você. Os Correios pelo Brasil inteiro também têm recebido donativos. Se você tem dúvidas sobre o que doar, água potável segue aí como item de maior urgência, alimentos da cesta básica, material de higiene pessoal para limpeza a seco também, roupas de cama e principalmente, gente, roupas de frio. Lembrando, é claro, sobre a necessidade de enviarmos doações para os pets. Kátia Fantin, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui com a gente no jornal. Foi muito bacana as suas informações. E olha, gente, para preencher a declaração do imposto de renda, o contribuinte pode também aproveitar para ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Tem opção de doação de todas as formas. A ajuda, gente, pode ser feita tanto se houver imposto devido quanto a restituir. Saiba como. A declaração do imposto de renda prevê 2 formas de beneficiar o contribuinte por doações realizadas para projetos sociais. Uma entra direto na declaração deste ano ou por desconto da base de cálculo no acerto de contas com a Receita Federal. No ano seguinte, as doações dedutíveis podem ser feitas a fundos de apoio à criança e do adolescente, apoio ao idoso, incentivo à cultura, incentivo à atividade audiovisual e incentivo ao desporto durante todo o ano calendário. Já no momento da declaração, somente doações para os fundos de crianças e idosos são aceitas. O contribuinte pode destinar até 6% do valor de imposto devido para doações aos fundos que auxiliem crianças e adolescentes ou idosos, sendo até 3% para cada. Em meio à maior tragédia ambiental da história do Rio Grande do Sul, essa também é uma oportunidade de usar a declaração para destinar recursos para as vítimas. Se o contribuinte decidir não fazer a doação, o valor do imposto devido iria direta e integralmente para os cofres do governo federal. Também é possível doar mesmo que o contribuinte receba a restituição. O valor escolhido para a doação será debitado do total da restituição. A Receita destaca que os valores recolhidos serão compensados posteriormente, e o contribuinte não paga nada além do valor original do imposto devido. Também é possível fazer a doação neste ano para ganhar desconto no cálculo do imposto de renda no ano que vem.
Seguimos ao vivo, agora 13 horas e 13 minutinhos. O governo federal já anunciou que poderá importar até 1 milhão de toneladas de arroz, já que a produção do estado do Rio Grande do Sul, que é responsável por cerca de 70% da produção nacional, está comprometida. A medida é para garantir que os preços não subam ainda mais. E não é só o arroz que preocupa, não. O estado gaúcho tem a sua importância na atividade econômica do país e a expectativa é que as enchentes devem desacelerar a economia e pressionar o preço dos alimentos. O Banco Bradesco publicou um estudo que mostra o possível impacto dessa tragédia climática sobre o PIB do país. E na previsão, a queda pode ficar entre 0,2 e 0,3 ponto percentual. Para a gente entender o que isso significa e como uma tragédia que assola um estado diz respeito a todos nós brasileiros, a gente vai olhar agora para os impactos econômicos desse triste episódio na nossa entrevista de hoje. Recebo agora Rodrigo Simões, que é economista e professor da Faculdade de Comércio de São Paulo. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. Olá, Daniela. Olá, boa tarde a todos. Rodrigo, primeiro nos explique sobre o peso do Rio Grande do Sul para o país inteiro. Qual que é a importância dele para que quem nos assiste consiga ter essa dimensão aí da importância desse estado para um país? Não, interessante. É que o Rio Grande do Sul ele tem uma grande contribuição, não só com participação da economia como um todo, entre 6,5%, 7% do PIB nacional, você vê que é bem relevante mesmo, tá? E o segundo ponto é que o Rio Grande do Sul ele contribui, tá, com o seu agronegócio 12% de todo o do agronegócio no Brasil. Então, assim, é bem relevante. Nós temos muitos estados no Brasil, só o Rio Grande do Sul contribui ali com 12%. Então, assim, é uma boa influência do que essa catástrofe, né, que pode assim dizer, trouxe impacto negativo para a economia toda, tá? 70% da produção de arroz é relevante na questão de soja, tá? De pecuária, entre outros itens. Queria olhar agora para falar sobre essa relação com o preço dos alimentos. O quanto essa medida do governo de importar e subsidiar parte dessa compra do arroz pode garantir o preço? O objetivo é que o pacote de 5 quilos não ultrapasse R$ 20. A ideia parece boa, mas ela deve funcionar na prática, Rodrigo? Bom, a ideia é boa, mas precisamos analisar os pontos. Primeiro, se nós realmente conseguirmos importar todo esse volume de uma hora para outra, assim, os países que nós iremos importar, seja do Paraguai ou aqui do Mercosul, já tem aí a sua demanda, já tem a sua quantidade de produção pronto para poder exportar para outros comércios, ele já está pronto de contrato, vamos dizer. Quando você fala, né, e menciona 900 toneladas, 1 milhão de toneladas, né, de itens, né, de arroz, entre outros produtos, não é pouca coisa, é muita coisa. Vamos partir do seguinte: se esse for o que o governo conseguir de fato nos próximos 30, 60 dias, aí eu acredito que sim, vai haver uma boa redução no pacote do arroz. Mas é difícil, porque você não consegue realmente travar essa importação, porque é uma corrida de uma hora com esses nossos países aqui, tá? E, por outro lado, você tem, sim, aquele efeito inflacionário regionalmente, porque assim, o mercadinho lá da esquina está pagando um pouco mais caro do produtor, já está chegando a inflação. Então, esse governo ele vem para poder contribuir, mas é difícil você realmente cravar você vai conseguir deixar o preço correto. Só teria uma chance disso acontecer, é que você importar além da demanda. Aí sim você consegue trazer o preço para baixo com garantia com segurança.
Na verdade, tudo depende do tempo, não é, Rodrigo? Se a chuva parar, o solo secar e as pessoas conseguirem retornar às suas casas e toda essa tragédia for revertida, quem sabe, não é? Agora, se continuar chovendo, infelizmente, a gente precisa esperar e aguardar. Conversamos com o economista e professor da Faculdade de Comércio de São Paulo, Rodrigo Simões. Muito obrigada pela sua participação. Daniela, obrigado e obrigado a todos. É sempre um prazer. Até mais. Bom, e o programa de renegociação de dívidas, o Desenrola Brasil, está na sua última semana. Os consumidores podem aí renegociar as suas dívidas pela plataforma até a próxima segunda-feira. Nessa segunda ampliação do prazo, os consumidores inseridos na faixa 1 do programa têm até o dia 20 para renegociar suas dívidas pela plataforma. Essa faixa contempla quem tem renda mensal de até 2 salários mínimos ou está inscrito no CadÚnico. Além disso, para ser elegível ao programa, o valor original da dívida não pode ultrapassar R$20 mil e deve ter sido negativada somente entre 2019 e 2022. As dívidas podem ser bancárias, como as com cartão de crédito ou empréstimo, ou também aquelas geradas em outros setores, como as contas em atraso de energia, água e comércio, por exemplo. Segundo o Ministério da Fazenda, até agora, o Desenrola já beneficiou cerca de 15 milhões de pessoas, negociando mais de 52 bilhões de reais em dívidas. Os especialistas recomendam que, antes de correr para a renegociação, é essencial ter um bom mapeamento das finanças, conhecendo muito bem todas as dívidas que a pessoa ou a família tem e quais as mais e menos críticas, que necessitam de uma renegociação de forma mais urgente do que outras. O programa oferece descontos à vista que podem ultrapassar 90%. Mas se a pessoa não conseguir quitar o valor de uma vez só, é melhor optar pelo parcelamento do que se endividar de novo. Nesse caso, é importante fazer as contas para definir que valor de parcelas cabem no bolso, para que a pessoa possa honrar o compromisso financeiro sem gerar novos endividamentos. E veja a seguir. Novos bombardeios israelenses deixam mais de 80 mortos em Gaza. E ainda, a maioria dos clubes da Série A apoia a paralisação imediata do Brasileirão até o dia 31 de maio, em solidariedade aos times gaúchos. A gente volta já já. Não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta e ao vivo, agora 1h23 pelo horário de Brasília, trazemos mais destaques dessa terça-feira para você. O presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, disse que vai acatar a decisão dos 11 clubes que estão a favor da paralisação do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil até o fim de maio. Ele também comentou sobre os impactos dessa decisão no calendário e na economia do esporte. Em entrevista, o presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Edinaldo Rodrigues, comentou sobre o comunicado da Liga Forte União, assinado por 11 clubes para a paralisação do Campeonato Brasileiro. Edinaldo falou que vai acatar a decisão dos clubes, mas também alertou os times que uma paralisação como essa pode gerar problemas no calendário e na economia do esporte. O presidente afirmou sua solidariedade com o povo do Rio Grande do Sul, que sofre com a chuva, mas diz que uma paralisação atrapalharia na organização dos campeonatos nacionais e internacionais, como Libertadores, Sul-Americana e até mesmo Intercontinental. A decisão final sobre o adiamento dos campeonatos será tomada pelo Conselho Técnico, convocado para o dia 27 de maio. E vamos de destaque internacional. Mais de 80 pessoas morreram nas últimas 24 horas em Gaza, nos bombardeios israelenses. E o exército se prepara para uma grande ofensiva em Rafah, que gera inclusive preocupação de países que são aliados. A guerra, que começou em 7 de outubro com um ataque sem precedentes em território israelense do movimento islamista palestino, já se arrasta há mais de 7 meses.
no pequeno território palestino cercado e devastado por bombardeios e combates entre soldados israelenses e integrantes do Hamas. A população civil, forçada a diversos deslocamentos desde o início da guerra, retorna às estradas para tentar encontrar refúgio, embora a ONU afirme que não há lugar seguro em Gaza. Nesta madrugada, houve ataques em vários setores da faixa de Gaza, incluindo a cidade de Rafah, no extremo sul, onde estão reunidos quase 1.400.000 palestinos, a grande maioria deslocados. O Ministério da Saúde do Hamas afirma que mais de 35.000 pessoas morreram desde o início da guerra. Combates acontecem no leste de Rafah, onde as tropas israelenses entraram com tanques no dia 7 de maio, tomaram a passagem de fronteira de mesmo nome e bloquearam esta entrada crucial para os comboios humanitários, que transportam ajuda para uma população ameaçada pela fome. O Exército ordenou a saída dos civis desta área no dia 6 de maio e, segundo a ONU, quase 450.000 pessoas sofreram um deslocamento forçado. Os bombardeios também atingem o oeste de Rafah, uma cidade constantemente sobrevoada por caças israelenses. E hoje vamos conhecer um pouquinho mais sobre a Bósnia-Herzegovina, um país recheado de curiosidades e fatos históricos impressionantes, desde cidades medievais a cachoeiras. Vamos ver. A Bósnia e Herzegovina é um país localizado na Península Balcânica, no sudeste da Europa. Sua área rural abriga aldeias medievais, rios e lagos, além dos Alpes Dináricos. A capital Sarajevo tem um centro histórico bem preservado, com monumentos do século XVI. Um país de extremos climáticos. No inverno, as montanhas se transformam em destinos de esqui, com neve abundante e temperaturas geladas, enquanto no verão, as regiões mais baixas podem atingir temperaturas altas e clima mediterrâneo. A culinária bósnia é uma deliciosa mistura de influências otomanas, austro-húngaras e balcânicas. Entre os pratos mais famosos está o cevapi, pequenas salsichas de carne servidas com pão. E vamos agora viajar diretamente para lá. Com a tecnologia, desembarcamos em Sarajevo, a capital da Bósnia e Herzegovina. Nome esse que está muito presente nos livros de história, não é? Nas imagens, acompanhamos a Avenida Marsala Tita, que liga duas rodovias que percorrem uma boa parte aí de todo o país. E como eu disse mais cedo, o lugar tem uma cultura e uma presença histórica muito forte. Tanto é que a cidade é reconhecida pelos grandes museus que retratam tudo isso. Um exemplo claro é a morte de Francisco Ferdinando em 1914, que deu início à Primeira Guerra Mundial. A cidade está aí com um clima mais ameno, com uma garoinha de leve, enquanto muitos veículos transitam de lá para cá no horário. Lá são 19 horas e 28 minutinhos para eles, né? Enquanto aqui, 13 horas e 28 minutinhos aqui para nós. E é com essas imagens, com essas curiosidades históricas que eu encerro essa edição de hoje. Não se esqueça que daqui a pouco, às 13 horas e 50 minutos, Tabata Pote chega com mais notícias para você. Uma excelente tarde de terça-feira e até mais.